Olá, estamos mais uma vez aqui na série Pode Agir do Instituto Adélia Glicério. Estamos falando do livro Rompendo a Bolha da Escassez e onde também, já quero deixar registrado, o Instituto Adélia Glicério integra inteligência financeira, espiritual e emocional. E o nosso trabalho aqui é ajudar você a despertar para que você, ao longo da sua vida, você possa olhar para o financeiro com muito carinho para você criar o ciclo da prosperidade. E hoje vamos trazer mais um convidado, que é um coautor, o meu sobrinho, Felipe Gonçalves. A palavra é com você. Primeiramente é uma honra estar aqui e fazer parte desse livro, né, em coautoria com vários outros autores, contando um pouco das suas histórias de superação, um pouco das suas histórias de motivação e como estão fazendo, como estão buscando encontrar ferramentas e formas para romper a bolha da escassez e criar um ciclo de prosperidade. É, Quando eu fui convidado para essa obra, eu fiquei um pouco nervoso, confesso, né? Porque eu nunca tinha escrito um livro ou um capítulo de um livro. Não sabia exatamente por onde começar, mas tive as orientações devidas e eu consegui desenvolver esse capítulo de uma forma bem tranquila. E quando estávamos todos ali na Bienal, né, no lançamento do livro, para mim foi um momento, um marco, justamente porque estamos falando de romper escassez, de criar prosperidade. E aquilo ali, de fato, mostrou que é possível, quando a gente está no ambiente certo, quando a gente está conectado com as pessoas corretas, a gente consegue criar exatamente esse ciclo de prosperidade e transformar aquilo que a gente achava que eram padrões enraizados e que seriam eternos, a gente consegue perceber que isso tudo se modifica de acordo com o nosso movimento, com o nosso caminhar e as nossas ações diárias e constantes. Então, Felipe, agora eu gostaria de falar um pouco de você. Felipe, contar de onde você veio, contar esse processo, porque você é jovem, né? Esse processo de construção, de buscar o autoconhecimento. Fale um pouquinho de você. Sim, esse meu processo começou logo no início do movimento do Instituto Adélia Glicério, em volta de 2020, mais ou menos, que eu fui um dos primeiros mentorados do Instituto. Estava ali num pós-pandemia, no período meio de pandemia. Foi quando eu comecei a assistir mais conteúdos da internet. Eu tive o convite de ser um dos mentorados do Instituto Adélia Glicério. E eu comecei esse meu movimento de poupar dinheiro, de juntar dinheiro. Consegui juntar e vim me mudar de Macapá, que de onde eu sou. Sou formado em educação física, então nesse período de 2020 até a mudança para o Rio de Janeiro, que foi em outubro de 2021, eu trabalhei, dei aula em praças, aula de dança, aula de funcional nas praças, em academias, e fui juntando dinheiro para fazer essa mudança para o Rio de Janeiro. Chegando aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar como social media e fui aprendendo várias coisas com relação a várias ferramentas relacionadas a essa área, a esse novo nicho de mídias digitais. E hoje eu consigo tirar, sobreviver, né, pagar minhas contas, enfim, e investir, que é o ensinamento do Instituto Adélia Glicério, a partir da agência de marketing que eu tenho construído, que eu estou construindo, justamente dentro desse processo que vem sendo fortalecido nesses 4 anos que eu estou no Rio de Janeiro. E a partir de então eu tenho me conectado com pessoas que têm acreditado no meu trabalho. São desafios que aparecem para mim. Às vezes a pessoa pergunta: você trabalha com tal coisa? Tem a mínima noção, mas aí eu falo assim: olha, né, eu sou bem sincero com as pessoas. Eu falo: eu entendo, mas eu não tenho uma expertise muito aprofundada. Eu vou e pesquiso e aprendo e vejo cursos, vejo vídeos no YouTube e eu vou me aperfeiçoando e assim eu estou nesse processo nesses 4 anos para fortalecer os meus sonhos, os meus dons, os meus talentos, né? Aquilo que o Instituto também prega e a partir daí contar uma história de sucesso. Então, agora eu gostaria que você falasse também como foi esse processo de construção desse capítulo, qual foi a ideia principal que te norteou para contar esse capítulo. Quando eu fui convidado para participar dessa obra coletiva,
A primeira palavra que me veio na mente foi resiliência, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, de autoconhecimento, de filosofia. E eu pensei em resiliência porque quando a gente pensa em empreender, pensa em construir algo novo ou romper a bolha da escassez, que é o tema do livro, a gente precisa ter muito, de certa forma, fortalecido na gente certas virtudes, certas definições que levam o ser humano a conquistar e a romper de fato padrões negativos. E resiliência é um dos principais. E aí foi o que eu desenvolvi o meu capítulo baseado nesse tema, resiliência, né? Que para mim é o caminho da sabedoria, é o caminho da felicidade, é o caminho do sucesso. Que é justamente o que faz o ser humano a se enxergar, mesmo estando nos vales, mesmo estando nos momentos difíceis, é entender que nada é para sempre, principalmente as questões difíceis, que elas vêm para nos sacudir, para nos testar. E a pessoa que não tem resiliência, que não consegue ser resiliente, que não consegue entender que errar faz parte do processo, muitas das vezes desiste no caminho. Muitas das vezes deixa os sonhos engavetados porque não se acha capaz de conquistar aquilo, né? De conseguir superar determinados problemas, determinados traumas, enfim. E daquilo ali, daquele problema ou daquele erro, transformar em um gás para alcançar patamares digamos assim, de sucesso na vida. Então eu quis trazer a resiliência justamente para dar esse norte e dizer que quando a gente quer romper a escassez, a gente precisa de resiliência, a gente precisa de respeito por nós mesmos, precisamos de autoconhecimento, precisamos de inteligência emocional, precisamos de várias ferramentas que estão todas relacionadas aí para que consigamos de fato romper a bolha da escassez e criar um ciclo de prosperidade. Eu queria que também você falasse, já que você é um dos meus primeiros mentorados lá em 2020, essa mentalidade, né? Porque para você fazer uma mudança de sair de Macapá, do norte, do extremo norte do país, e mudar para o Rio de Janeiro, isso foi um processo, né? Então, você começou a trabalhar na sua mente que você podia mudar, que você podia construir uma vida em uma outra cidade, que o único contato assim familiar era eu, né? Mas a nossa família toda ainda continua em Macapá. Isso foi também uma ruptura. Você rompeu uma bolha ali daquele sistema, né, que te abraça. Então, você passou por esse processo também. Conta um pouquinho sobre isso. Sim, esse processo começou lá no período de 2020. E quando eu decidi, né, porque quando a gente fala de criar prosperidade, a gente precisa tomar decisões. E quando eu decidi que eu ia fazer essa mudança, que eu ia fazer esse movimento drástico, de certa forma, mudar de estado, a primeira coisa que eu pensei foi a questão financeira, sim, né? Eu aproveitei que eu estava trabalhando em academia, que eu tinha contatos para dar aulas em praças, então eu comecei a trabalhar justamente para poupar, né? Poupar dinheiro com os ensinamentos que eu estava recebendo do instituto. E também buscando, naquele período foi o boom da internet, assim, basicamente, de cursos no YouTube e tudo mais, de desafios no Instagram. Eu lembro que eu assisti um desafio do Thiago Nigro, o Primo Rico, e ele fazia um desafio, foi, se eu não me engano, 21 dias, acordando 5 horas da manhã. Eu assisti os 21 dias, acordando 5 horas da manhã, e ali eu percebi que eu era capaz, porque eu não me via acordando nesse horário, 5 horas da manhã. Só uma pausa aqui. A família Gonçalves, da onde eu e ele viemos, somos dorminhocos. Sim. Então isso foi uma grande... Dormia com a gente mesmo. E aí, quando ele propôs esse desafio, pra mim foi um desafio mesmo. Os primeiros dias eu ficava assim, meio, né, achando que eu não ia conseguir, mas de fato eu consegui fazer os 21 dias. E ali eu já ficava acordado. Eu acordava às 5 da manhã, via o sol nascer, fazia minhas meditações ali. Eu já me via vendo o sol nascer ali no Arpoador, já me via no Rio de Janeiro. Então eu comecei essa questão de cocriação, de me imaginar no Rio de Janeiro. E então eu fui colocando na minha mente que eu era capaz de fazer essa mudança, de que eu sabia que poderia não ser tão fácil, mas que eu era capaz de fazer e que era possível de acontecer. E eu me permiti, né, dar esse passo. E foi isso. Nos primeiros meses, nos primeiros anos, foi um pouco desafiador, mas com as conexões certas, conhecendo as pessoas certas, estando no ambiente correto, com as pessoas corretas, a gente consegue ter
um pouco mais de segurança para dar passos, né, e com fé, obviamente, para dar passos no invisível, de certa forma, sabendo e confiando que temos sempre um pai que nos acolhe, né, que é Deus, e ele está sempre ao nosso lado, nos dando essa energia que às vezes a gente não sabe de onde vem, mas que está ali no nosso lado. Eu queria que você também falasse que você não veio para o Rio de Janeiro para trabalhar no Instituto. O convite veio posteriormente, meses depois, Sim. né? Na realidade, o start foi fazer a mentoria individualizada. Sim. E aí partiu o desejo de mudar para o Rio de Janeiro. Uhum. Veio para o Rio de Janeiro, mas não foi para trabalhar diretamente para o IAG. Sim. Teve um processo nesse meio caminho. Conta um pouquinho sobre isso. Teve um processo, inclusive esse ano eu pretendo voltar com esse objetivo que me fez vir de lá, né, fazer um mestrado na minha área. Eu tinha um plano de fazer um mestrado em um determinado assunto, mas esse processo de autoconhecimento dos últimos 4 anos fez eu mudar um pouquinho a temática do mestrado, mas eu pretendo continuar com esse objetivo, que era o meu objetivo inicial quando eu decidi voltar, morar no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu recebi o convite do Instituto para trabalhar com as mídias, né, e dar assistência ali, eu percebi que tinha um mundo de coisas para aprender. Eram muitas ferramentas, entender Instagram, YouTube, edição de imagem, de vídeo, de tráfego, enfim, são várias ferramentas, várias coisas. E aí eu fui meio que deixando a questão do mestrado de lado. Mas agora que eu já consegui ter um entendimento, né, de todas essas ferramentas, eu já consigo desenvolver um trabalho que antes eu levava um dia inteiro pesquisando para entender como fazer, onde clicar, onde editar e tudo mais, as ferramentas que eu utilizava. Hoje eu já consigo fazer isso de uma forma muito mais fácil, menos demorada, digamos assim. E aí já estou novamente com esse objetivo de voltar com a ideia do mestrado. E, obviamente, muita coisa do que está aqui nesse livro, no capítulo que eu escrevi, vai servir como base para fundamentar o meu projeto de mestrado, que é justamente falar de inteligência emocional, como que o emocional influencia no nosso corpo, e o corpo que não trabalha de uma forma saudável, o corpo que trava, ele não consegue ser próspero de forma alguma. Então, o emocional trava o corpo, e o corpo ele é a nossa ferramenta, digamos assim. Então, eu vou relacionar a educação física, que é a minha formação, as questões emocionais, a inteligência emocional, e como isso tudo influencia na vida, no cotidiano das pessoas, para que elas consigam se entender, né, que é a questão do autoconhecimento, e fazer aquilo que elas querem fazer, desenvolver seus sonhos, seus dons e os seus talentos. Eu li o seu capítulo, né, e ela fala muito essa inteligência emocional, que é um dos pilares do Instituto, né, que a gente fala do nosso emocional, porque o nosso emocional, muitas das vezes, faz com que possamos tomar atitudes sem reflexão ou dar uma pausa para poder tomar uma decisão. Então, aonde esse emocional que você fala no seu capítulo, né, vem te ajudando você nessa busca da prosperidade, porque todos nós estamos nessa jornada da prosperidade. Então, fale um pouquinho para a gente como esse emocional precisa ser trabalhado, porque o emocional faz você, muitas pessoas que são gastadoras, às vezes vai para o shopping para suprir uma necessidade e não tem como suprir essa necessidade, vai e começa a gastar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como você chegou nessa ferramenta de trabalhar o emocional, juntando também com a educação física, porque a atividade física equilibra o emocional, Sim. Isso nós sabemos. Mas como você, como um conhecedor, né, dos nossos membros, né, como fazer a atividade física rotineiramente, ajuda o equilíbrio do nosso emocional. Pode falar um pouquinho sobre isso, porque isso está no seu capítulo. Sim, eu tive contato com essas questões de definições do emocional quando eu li um livro, né, de Daniel Goleman, que é um psicólogo norte-americano, e ele traz essa definição de inteligência emocional, e eu achei interessante. E eu comecei a fazer relações com a questão da educação física, porque quando a gente se movimenta, faz corrida, caminhada, exercício físico, atividade física, nós estamos dando ao corpo
substâncias importantes que vão ajudar a regular a questão emocional, né? Dopamina, endorfina e tudo mais. Esses hormônios que nos ajudam a estar em equilíbrio. E quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue desenvolver a inteligência emocional de uma forma mais fluida, né? E o que ele define como inteligência emocional? É você reconhecer e gerenciar suas emoções para tomar decisões mais assertivas, né? Tomar decisões mais coerentes com aquilo que você pretende construir na sua vida. E aí, estudando outros livros, outros autores, eu comecei a fundamentar ainda mais. Tem uma frase de Albert Einstein que fala que nenhum problema ele pode ser resolvido no mesmo nível de conhecimento ou no mesmo nível de consciência com que foi criado. Então, quando a gente cria um problema ou se depara com um problema, para resolver esse problema, a gente precisa ter um nível de consciência acima daquele problema ou daquele nível, um patamar acima. Então, quando a gente lida com um problema, a gente busca acima sempre um patamar mais elevado que vai trazer respostas para aquele problema e possivelmente você vai encontrar um outro problema num nível muito mais acima e isso vai nos levando cada vez mais a crescer e expandir nossa mente, nossa consciência, enfim, a nossa vida como um todo. E a partir desses autores, né, que foram fundamentando toda essa questão emocional, eu fui buscando outros. Também gosto de filosofia, como eu falei, né? Já li vários livros de Epíteto, Sócrates e outros filósofos que também trazem um pouco de autoconhecimento e reforçam um pouco mais essas questões do cotidiano e como a gente lida com as situações mais diárias que influenciam muito o nosso emocional e influenciam diretamente também a questão física. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a metodologia que nós aplicamos no Instituto IAG, né? Queria saber, assim, como tem sido o seu processo de mudança de mentalidade, de criação de múltiplas fontes de renda, de investimentos. Como tem sido para você essa experiência de estar rompendo essa bolha da escassez, porque nós viemos, eu posso falar de nós que somos da mesma família, nós não fomos criados falando do nosso relacionamento com o dinheiro. Nós tivemos muitas crenças, tivemos que deixar muitas crenças para o passado. E, através dos nossos movimentos, meu, seu e dos seus sobrinhos agora, a família, de um modo geral, todas estão prosperando porque teve alguém que levantou e falou assim, não, a gente tem que romper essa bolha da escassez. Então, fala pra gente um pouquinho de como tá rompendo essa escassez e criando um ciclo da prosperidade. É desafiador, né? A gente cresce em meio a padrões repetitivos que a gente acredita que é aquilo. E quando a gente lida ou se depara com definições diferentes, com padrões diferentes, há um incômodo interno, né? O nosso emocional fica um pouco abalado, porque crenças que a gente achava que eram fixas, que eram certas, que eram verdadeiras, a gente começa a entrar em conflito, e aí a gente tem que ter todo esse, como é que eu posso dizer, esse gás, essa energia para conseguir desmistificar determinadas coisas, ressignificar determinados padrões, e a partir daí construir um caminho diferente que até então, né, aqui falando de ancestralidade, até então a nossa ancestralidade não tinha vivenciado. Então, quando a gente lida com tudo isso e se depara com caminhos diferentes, aí entra a questão da neurociência, né, de criar novos caminhos neurais, criar novos caminhos de vida mesmo, vem sendo desafiador, mas está sendo muito possível a partir do momento que a gente começa a se reconhecer como capaz e como merecedor de criar uma vida próspera, né? Quando a gente começa a acreditar nas nossas entregas, nos nossos dons e nos nossos talentos, as pessoas passam a acreditar e confiar mais na gente também. E aí as recompensas vêm, não apenas financeiras, mas as recompensas das pessoas com o reconhecimento, né, com as indicações, que são as melhores coisas. Quando a gente vê uma pessoa, me indicaram você, para mim é um bálsamo, né? Eu não penso nem na questão do retorno financeiro, mas só o fato de alguém ter me indicado significa que o trabalho está sendo reconhecido, que existe algo de bom, de proveitoso sendo entregue para alguém. Então, isso tudo reforça esses padrões de capacidade, de merecimento.
E aí vem, claro, falando aqui de finanças, vem a recompensa, né? Que não é o fim, é o meio. É, a questão financeira de conseguir faturar mais, ganhar mais, se pagar em primeiro lugar, quitar as dívidas, né? As dívidas cotidianas, enfim. E ter o percentual de investimentos também para contar uma nova história, né? Falando de investimento, a gente sabe que não é algo para hoje, para amanhã, são planos de médio e longo prazo. Então, tudo isso a gente tá aprendendo, né? Para quem achava que dinheiro era tudo para ontem, né? Que era tudo. Dinheiro eu tenho dinheiro, eu posso gastar, amanhã é outro dia. Né? Transformar, ressignificar esses pensamentos é importante, né? Para quem ouvia dizendo dinheiro não está em árvore, dinheiro é sujo, né? Todas essas pequenas frases que a gente vai internalizando e aí começar a ressignificar tudo isso, além de desafiador, está sendo de certa forma proveitoso porque a gente consegue perceber onde que estavam os erros e a partir daí, reconhecendo eles, ressignificar e transformar, fazer algo diferente. Algo que era muito habitual no nosso ambiente, né? De não pensar no amanhã, né? É viver o hoje. Não sei se eu vou estar viva ou vivo amanhã, então vou curtir o hoje. Então isso era muito latente dentro da minha família. Acredito eu que eu fui uma primeira pessoa a começar a ressignificar, pensar no melhor sempre. Então, e isso hoje eu vejo, não só aqui com meu sobrinho Felipe, mas hoje todos da minha família já começam a falar sobre dinheiro, já falam sobre investimento, já estão investindo, já estão pensando a longo prazo. E foi preciso apenas uma única pessoa. E isso pode acontecer com você. Você pode ser a primeira pessoa da sua família a querer falar sobre o dinheiro, a querer e desejar ser próspero. E não tem nada errado você desejar ser próspero. Tem pessoas que têm bloqueio ao falar que deseja ser rica e milionária. E não tem nada errado. Desde que você não pise em ninguém para subir, tá tudo certo, desde que você tenha uma boa conexão com o divino, desde que você respeite as pessoas, desde que o que você faça seja algo honesto, tá tudo certo. Então, Felipe, eu gostaria que você falasse mais, né, aqui pra gente, de tudo que o Instituto entrega, o que mais impacta e está impactando na sua vida? Tudo, né? Quando eu comecei no Instituto e eu percebi essa integração da inteligência financeira com a emocional e espiritual, eu entendi que não existe algo separado, né? Que está tudo interligado de fato. Quando a gente tem fé, a gente consegue acreditar em nós mesmos e aí regular nossa questão emocional e a partir daí ter mais controle financeiro. Então, toda a entrega do Instituto ela tem sido fundamental, né? Tanto as questões presenciais quanto as aulas online, os conteúdos que se compartilha. E aqui já adiantando um pouco, hoje eu trabalho como social media do Instituto, então eu tenho esse prazer, de certa forma, me fugiu um pouco a palavra, mas eu tenho esse privilégio, a palavra é essa, esse privilégio de conseguir passar a mensagem para as pessoas, para os leads, para as pessoas que acompanham o perfil do Instagram, o perfil do YouTube do Instituto, e conseguir captar e integrar de fato essas três inteligências em forma de conteúdo, de uma forma leve, de uma forma fluida, de uma forma não muito direta, mas conseguir captar essa mensagem e passar para as pessoas. E justamente estando nesse lado daqui, né, do computador, criando esse conteúdo, eu conseguir entender, conseguir internalizar e conseguir gostar desses vieses, né, que hoje é uma palavra que se usa muito dentro do Instituto, justamente para convencer as outras pessoas de que existe possibilidade quando se trabalha de uma forma integral. Outra coisa que é muito importante a gente falar e deixar registrado, ainda existe, muita gente acha que para prosperar, para investir, precisa de muito. E a gente sabe, quanto aquele desafio que você fez de R$ 10, fala aí um pouquinho. No final do ano passado, né, geralmente final de ano é um pouco mais complicado para quem está começando a se organizar nas questões de dívidas, questões de investimento. E aí eu coloquei um desafio para mim mesmo de todo dia investir R$ 10 em cripto,
né? Que o Instituto também ensina essa questão de criptomoedas. E todo dia eu ia lá e colocava R$ 10 em cripto. E para mim foi um desafio. Na primeira semana eu achava que vai ser só a primeira semana e pronto. Mas todo dia eu ia lá, não, vou investir R$ 10, R$ 10, R$ 10. E eu consegui fazer isso no mês de novembro e o mês de dezembro todo. E aí sempre investindo ali em USDT. E aí quando tinha uma oportunidade, né, eu criava essa reserva em USDT. E quando tinha uma oportunidade eu ia ali e comprava o Bitcoin ou Solana ou Ethereum. Quando tinha um momento certo de entrada. E para mim foi muito bom, foi desafiador, mas foi possível. E quando eu terminei o mês de dezembro, assim, percebi que todos os dias eu tinha colocado R$ 10, né? Somando tudo, eu percebi que tinha um montante significativo. E eu falei, é possível, né? Não precisa necessariamente ter milhões. Você pode começar com o que você tem, desde que comece a fazer esse pequeno movimento. Porque antes de investir 1.000, 10.000, você precisa começar a investir R$ 10 para você primeiro se acostumar, criar esse hábito de investir, para que você consiga entender que aquilo ali é um projeto de longo prazo, que não é uma coisa para ontem, que não é na primeira dificuldade que você vai lançar mão desse dinheiro e gastar. Então é toda uma construção, uma reconstrução, um fortalecimento interno, mental, para que depois isso comece a engatilhar mesmo e se transformar em algo significativo e um valor considerável. É uma coisa bem importante com relação a fazer desafios. Eu comecei a fazer um desafio em 2024. Eu fiz de 2024, comecei no meio do ano de 2024, continuei no ano de 2025, estou continuando, estou amando, porque até eu estou investindo mais a partir do momento que eu participo desses desafios. Eu tenho desafios em reais, onde eu invisto em vários ativos, também tenho desafios em moedas criptos. Por quê? Porque eu sei que é a constância que vira o jogo. O meu sonho, o meu desejo, eu sou uma pessoa, uma mulher independente, mas não tenho liberdade. Então, o meu desafio é para que eu possa construir a minha liberdade, não só financeira, mas a minha liberdade geográfica. Como eu adoro viajar, eu adoro fazer viagens internacionais e precisamos ter o quê? Planejamento. E nada melhor do que você se desafiar. Então, é por isso que eu sempre entrego o desafio, posto, não sempre, mas eu estou falando. Para quem me conhece e vem me seguindo, sabe que eu estou, de vez em quando, postando meus desafios. Eu não desisti, eu só não estou postando todos os dias. Mas eu estou fazendo os desafios. E, vez ou outra, eu coloco lá, olha, quanto eu já consegui economizar. Qual foi o percentual da minha carteira? A minha carteira, no ano passado, performou em modo geral, porque a diversificação é um dos segredos, é um dos pilares para quem deseja investir e construir um patrimônio. Eu consegui ter uma diversificação de uma rentabilidade acima de 3% ano passado, sem colocar cripto. Então, isso não é para todo mundo. Isso é muito. Se você fizer isso durante 10 anos, você muda o jogo da sua vida. Não foi sempre fácil, mas é possível. E eu convoco você a se desafiar, a participar dos nossos desafios, para que você possa, com pouco, mas sendo constante, mudar a história da sua vida. Voltando aqui, Felipe, para o nosso livro, qual é a mensagem que você deseja entregar e que as pessoas possam lembrar do Felipe Gonçalves ao escrever esse capítulo no nosso livro, Rompendo a Bolha da Escassez, Criando o Ciclo da Prosperidade? A mensagem comece pelo mais simples. É uma frase que está aqui no capítulo, comece pelo mais simples. E o mais simples que eu considero é o autoconhecimento. Quando a pessoa busca o autoconhecimento, quando a pessoa busca conhecer a si mesmo, conhecer seus dons, seus talentos, conhecer seus defeitos, suas falhas, seus traumas, seus bloqueios, seus gatilhos. Quando a pessoa entende aquilo que ela consegue fazer, o que ela não consegue fazer, ela começa a balizar isso tudo e, a partir de então, transformar aquilo que era um desafio para ela em possibilidade e transformar as possibilidades em algo mais grandioso ainda. Então, o autoconhecimento, para mim, é o ponto, é o start, é o ponto inicial. E aí e a mensagem que eu deixo é essa: comece pelo mais simples, né? Busque o autoconhecimento e, a partir dele, você vai conseguir
identificar os seus dons, os seus talentos e a partir deles ver o que você realmente veio entregar ao mundo e fazer aquilo com amor, com vontade, e é isso que vai fazer você prosperar. Agora eu gostaria que você falasse quais são os seus pontos de contato para as pessoas chegarem até você, o seu Instagram, o seu YouTube. Quais são os seus pontos de contato pra gente? Tá, eu tenho o meu Instagram pessoal, sou Felipe Gonçalves, @sou Felipe Gonçalves. Lá eu trago mais o meu cotidiano e algumas mensagens de autoconhecimento. Eu tenho o perfil profissional também, que é @meta.digital, onde eu compartilho insights, eu compartilho estratégias de mídias digitais, né? Ensinando como se posicionar de uma forma mais direta, de uma forma mais profissional. Lá, a minha Roma, né? O meu objetivo ali é ajudar as pessoas a monetizar o seu talento usando a internet, seja no YouTube, seja no Instagram, de acordo com o que a pessoa deseja entregar. E eu tenho também um canal no YouTube, Portal Desperto, onde eu falo também de autoconhecimento, onde eu vou colocar esse capítulo aqui, esse vídeo, né? Para as pessoas assistirem também. E, vez ou outra, eu coloco alguns conteúdos relacionados a autoconhecimento também. Tem um vídeo lá sobre resiliência, que é o tema do capítulo. Tem um vídeo lá sobre respeito, que é um outro tema que eu desenvolvi também numa palestra a convite do Instituto. E caso alguém tenha interesse, tanto na parte do autoconhecimento, quanto na parte das mídias, né, de social media, pode me encontrar em uma dessas redes e é só me mandar mensagem que eu responderei com todo o prazer. Então, já estamos encerrando aqui nossa gravação. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está começando, falar um pouquinho, assim, do seu processo de transformação, como a mudança de ambiente vem ajudando no seu processo, no seu desenvolvimento como pessoa. Queria que você deixasse uma mensagem final de incentivo aos jovens que estão por aí, que estão um pouquinho perdidos e que não sabem por onde começar. É com você. A mensagem final que eu deixo basicamente são duas frases. Uma é a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E outra é uma frase que é famosa do filme Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você se conhece, se você sabe quem é você sabe que nem todo caminho vai servir para você. E aí você começa a identificar os ambientes, você começa a selecionar as amizades, você começa a se criticar, a criticar as coisas que você faz, que você pratica, e você começa a perceber que muitos dos padrões que você repete, que a gente repete na vida, são porque estamos inseridos em ambientes, estamos cercados de pessoas que não querem crescer, que não têm perspectiva de vida. E tá tudo bem, porque aí é cada um na sua, né? Cada um com o seu propósito, com a sua missão de vida. Mas a partir do momento que a gente se conhece e que você sabe para onde quer ir, começa a selecionar e buscar novos ambientes, novas amizades, fazer network com pessoas que estão buscando esse processo de crescimento, de desenvolvimento pessoal, e a partir daí contar uma história de prosperidade, romper o ciclo da escassez e transformar a sua vida não apenas financeira, emocional, né, nas relações pessoais, interpessoais, enfim, e aí contar uma história de sucesso e de prosperidade. Então, eu agradeço a sua participação aqui, agradeço por você ter sido assim meu parceiro, né, desde sempre, né? Foi a primeira pessoa da família que comprou essa ideia, né, de estar trabalhando junto comigo no Instituto. A gente vem crescendo, temos grandes coisas a acontecer em 2026. Estamos passando por mais um processo de reestrutura, porque viver em movimento é isso que faz a gente ter felicidade. A gente vê o crescimento um do outro, isso é muito, muito importante. Então, eu falo com você, se você tem um desejo, se você tem um sonho que você engavetou, se algum dia alguém disse que você não pode, que você não merece, está na hora de você seguir essa série no YouTube, Rompendo a Bolha da Escassez, Criando um Ciclo da Prosperidade. Aqui, todas as pessoas que vão contar um pouquinho da sua história, elas estão passando por um processo, ou já passaram por um processo de dificuldade, tinham tudo para paralisar, mas não paralisaram, e agora encontraram um ambiente
onde elas são estimuladas a continuar, porque todos que plantam um dia colhem. Então, se você está aí achando que você é um derrotado, que você não merece ser feliz, basta você entrar em movimento e procurar um ambiente certo para você se desenvolver, para você mudar uma mentalidade, para você buscar ter novas fontes de renda, para você aprender a investir, mesmo que esse investimento hoje seja R$10, que seja até por mês, mas se você se manter constante, é isso que vai fazer você contar uma nova história. E eu estou trazendo pessoas aqui reais, contando histórias reais. Nós estamos contando a nossa história para motivar e estimular você a acreditar que você pode, que você merece e você consegue. Felipe, gratidão por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Quantos minutos? 35.